Salve, estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 177. Dessa vez com a banda Terror Revolucionário. Entrevista que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 20 de dezembro de 2018. E todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E depois dessa conjuntura desgraçada aí das eleições que a gente só ficou fazendo programa sem bandas, com temáticas mais políticas, do Leituras Antifascistas, que durou 6 programas, aí voltamos à programação normal agora, com bandas também, né, que tava todo mundo já sentindo falta. E para voltar com grande estilo, hoje a gente tá aqui com a banda de Brasília, Terror Revolucionário. Valeu, gente, por ter colado aí para trocar essa ideia com a gente hoje. Pô, a gente que agradece o espaço e esperamos que a rádio tenha vida longuíssima, assim, que a gente sabe da importância que é a imprensa alternativa frente a esse problema que a gente vai viver agora em 2019, né, cara? Como dizer, o começo do apocalipse no Brasil, né, meu? Então, uma satisfação muito grande estar aqui no programa Desobediência Sonora e conhecer aqui pessoalmente, enfim, o Chiclé. Pô, prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado pela oportunidade. E a minha memória é sempre ruim, eu nunca marco os nomes, aí eu peço para todo mundo se apresentar aí, que vocês se apresentassem. Adriana, baixista e vocalista. Meu nome é Thiago, me chamo de Barbosa, sou guitarrista. E aí, moçada, aqui é o Jefé, o batera. E eu sou o Felipe CDC, o vocalista. Bom, gente, eu vou começar com aquela pergunta que eu começo sempre sobre o começo da banda, porque eu ficava até meio assim de perguntar o nome, porquê do nome, mas depois que veio o Ataque à Jugular aqui e disse que o nome tem a ver com o Rei Leão, aí eu pergunto pra todo mundo, porque nem sempre é uma coisa tão óbvia. E aí eu queria perguntar pra vocês como foi o surgimento da banda, porquê do nome, essas coisas mais básicas. Na verdade isso aí tem uma desavença, assim, porque eu falo que o Barbosa que me chamou pra montar a banda e o Barbosa fala que ele que me chamou que eu que chamei ele pra montar a banda. Então, tipo assim, são duas histórias dentro da banda, sabe? Do início. Assim, na minha lembrança, foi o Barbosa que me chamou pra que a gente montasse uma banda de hardcore e tal. E daí eu aceitei, isso foi em fevereiro de 99 que a gente fez o primeiro ensaio com a banda, né? Eu conheço o Felipe tem uns 20 anos, eu trabalhava numa loja de disco lá em Brasília. E ele passava sempre lá pela loja e tudo, né? E ele tem outra banda que chama Def Slam. E o Def Slam tava procurando o guitarrista, que o guitarrista deles na época tava saindo da banda. Aí ele chegou a comentar comigo, pô, o guitarrista do Def Slam tá saindo fora, se quiser fazer um teste lá e tudo. Aí eu não levei aquilo muito a sério, né? Eu achei que ele tava brincando e tal, né? Eu achei que não ia ter muita manha de tocar o som com os caras. E pouco tempo depois, como ele sempre passava na loja, ele falou, pô, vamos juntar, fazer um som aí, né? Na verdade, ele que me chamou pra montar a banda, aí que já começa a onda, né, meu? Normalmente é o contrário, né, pessoal? Eu que montei, você não, hein? Aí eu tinha um camarada lá que eu sempre colava com ele, que era um grande figura de Brasília na época lá, que era o Hector, o período dele chamado Homem Palco. Ele seria o baixista dessa primeira formação aí, né? Participou dos primeiros ensaios e show. E junto com o Homem Palco e o Felipe convidou o Jefferson. Eu não conheci o Jefferson ainda pessoalmente. E a gente marcou um dia pra fazer um ensaio lá na cidade de Taguatinga. E o Felipe apareceu com o Jefferson e eu fui de ônibus com o Homem Palco de outro canto da cidade, né? Cara, foi engraçado nesse dia, porque eu e Jefferson, como moramos em Taguatinga, a gente ficou esperando eles no centro da cidade. E como a gente não sabia quem era exatamente o Homem Palco, talvez, assim, aí desceu o Homem Palco, que é o Hector, e o Barbosa do ônibus. E aí eu já só olhando assim, caralho, olha o tamanho do cara, maluco, que vai ser o baixista, né? Que o cara, ele é muito grande, ele é muito forte, assim, e tal.
E o Barbosa desceu com uma guitarra rosa, cara, sem capa, a guitarra na mão. Rosa. A guitarra no ônibus lá com a guitarra rosa na mão, né? E aí eu já começamos a rir, falei, bicho, não vai dar certo não, velho. E como que foi a mudança dos integrantes até chegar na formação atual? Então, esse cara, o Homem Palco, ele fez uns 3, 4 ensaios, fez 2 shows. A gente fez um show lá em Taguatinga, que foi o primeiro show da banda, e um show em Goiânia. A gente gravou umas músicas para uma coletânea e logo ele teve que sair, que ele mudou de cidade. A gente chamou um camarada nosso lá de Taguatinga também, que tava a fim de entrar nas bandas e tal. Ele entrou ao mesmo tempo no Terror Revolucionário e no Death Slam, que é outra banda do Felipe. E logo depois a gente chamou uma menina pra ser vocalista junto com o Felipe, que era a Dayana. Aí mudou um pouquinho, a Dayana saiu, entrou a Carol como vocal também. Aí o Neno saiu, entrou o Marcelo, o baixista saiu, entrou o Bives, e o Bives saiu e entrou a Adriana em outubro de 2004. E tá essa formação aí até hoje, desde 2004, essa mesma galera aqui. Eu, Barbosa, Felipe CDC, Adriano e Jefferson. 14 já faz pouco tempo, então, da formação atual. E sobre influência, a gente sempre costuma perguntar a influência das bandas, mas fazendo um link com não só a musical, assim, influência de letra, influência cultural, artística que vocês têm, né? Porque o punk normalmente, o metal, eles têm uma estética que se usa. Até vocês me deram aqui um CD que eu tô pirando aqui na capa, que depois eu vou até postar na capa do podcast. Com um Satã pegando a cabeça do Bolsonaro. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre as influências de vocês. Cara, as influências da banda, elas são bem diversas, porque como são 4 pessoas, a gente escuta vários tipos de sons, assim, não só necessariamente a música hardcore, a música punk e tal. Eu sou metaleiro velho, assim, escuto muita banda de heavy metal e tal, nunca vou deixar de ouvir e tal. E nisso tem as essências do rock and roll também, que a gente dá uma escutada também sempre, né, meu? Mas assim, o que a gente pega do grosso da banda mesmo, do terror revolucionário, a gente navega dentro daquela estética hardcore, punk, crossover, metal, né, meu? Então, a gente não vai, apesar de gostar, a gente não vai tentar tocar outro som, né, meu? Se atrever a tocar outro som, até porque a gente não vai conseguir, né, meu? Também tocar uns lances mais rock and roll, sei lá, qualquer outra onda parecida, saca? E já o lance das letras, a gente procura seguir um caminho realmente mais à esquerda e tal, né, meu? E a estética que vocês usam é meio do metal mesmo que vocês costumam usar? Não, cara, como eu falei, né, meu? Como eu venho de uma escola mais heavy metal e tal, e já tem a Adriana, que já mais da escola do punk, do hardcore e tal, como o Barbosa também. Então a gente procura mesclar esses dois caminhos, que é a nossa, quando a nossa praia, a nossa visão tá ali, né, meu? A gente mora nesse reduto ali, que ele tá bem feliz, cara. O Felipe é aquele headbanger velho, né? Aquele metalhead, né? Que luta pela união do underground, né? Metal, punk, hardcore, tudo junto aí, sem treta, sem nada, né? O inimigo não tá entre nós aqui, não. O inimigo tá em outro lugar, né, meu? Então, ele luta muito pela essa união mesmo, do underground em todo, assim. Bom, pra ilustrar aí quem não conhece o terror revolucionário, vamos ouvir 2 sons aqui da banda. Aí vamos ouvir a música Mr. Crack e Momentos de Dor, e aí a gente volta pra continuar trocando essa ideia.
aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente tá aqui com a banda Terror Revolucionário, direto de Brasília, aqui pra trocar uma ideia com a gente. A gente acabou de ouvir Mr. Crack e Momentos de Dor. Aí voltando aqui a conversa, fazer uma pergunta pra vocês sobre os discos que vocês lançaram, né? Como que foi pra fazer na época o primeiro, a diferença que era, né, de gravação, e também a recepção deles, como que foi. E também tem uma coletânea que vocês participaram. No início a gente gravou 7 sons ainda com a primeira formação lá com o Homem Palco ainda. E saíram em 2 coletâneas. Uma coletânea que chama Atitude 3, saiu ainda em 99, e outra saiu no começo do ano 2000, que chama O Progresso da Regressão, o selo lá de Santa Bárbara do Oeste, no Fashion HC Records. E a gente não chegou a ter uma fita demo mesmo, assim, como as bandas faziam muito nos anos 90, né? A gente não chegou a lançar uma demo de fato, não. A gente foi direto gravando e participando dessas CDs coletâneas. E em 2002 a gente gravou uma par de música e lançou nosso primeiro disco cheio mesmo. Saiu em 2002 o primeiro, e a gente gravou outras coisas, outras coletâneas, um split com Def Slam, antes do primeiro CD até, um split de 7 polegadas, saiu no ano 2000. E a gente tem também um split com a banda Defy aqui de São Paulo, que saiu em 2011. E a gente tem um disco chamado Mr. Crack, que saiu em 2014. 2 discos cheios, que é o Terror Revolucionário 2002 e Mr. Crack 2014. 3 splits 7 polegadas e uma par de coletânea CD, coletânea virtual e fita cassete também, que acabou saindo depois também, de coletânea e split com alguma banda assim. E fita cassete vende bastante? Cara, eu acho que é mais um fetiche assim de quem curte som, cara. Eu duvido muito que o cara escuta compra e vai escutar aquela cassete em casa. Eu acho que é mais pra ter no armário ali meio guardado. Acho que poucos devem escutar de verdade mesmo, cara. Cara, pior que tem um camarada meu que ele tem uma fitinha do Lama que ele tinha no começo dos anos 2000 e pouco. Aí ele conseguiu CD depois, ele não ouve, ele só ouve a fitinha. Ouve a fita, né? Pô, bacana, velho. Eu tenho uma caixa de fita lá em casa, de fita demo, de fita que a gente gravava na época de disco, coisa assim. E eu não lembro a última vez que eu escutei as fitas, cara. Tem muito tempo, né? Na verdade, eu antigamente, assim, em 1987... eu editava um fanzine junto com um amigo de Ceilândia, que é uma cidade de Brasília, chamado Metal Blood. Então a gente recebia muita fita demo, cara, muita fita demo. E aí deu um tempo eu saí, fiz outro fanzine chamado Protectors of Noise e tal. E recebia muita fita demo de todos os lugares do mundo, assim, e tal. Então eu tenho essas fitas demos até lá em casa até hoje, assim, muitas fitas mesmo, e algumas, tipo, aquela história, você empresta e o cara não volta nunca mais, tá ligado? E eu tenho bastante fita demo, cara, principalmente de bandas de São Paulo, assim, banda de geral, cara, de punk, hardcore, metal. Tenho muita fita demo lá em casa, bastante mesmo, cara. Assim, hoje mais, talvez pelo fetiche de ter e tal, do lance de colecionador de fitas, demos, tá? Então eu tenho muita coisa lá em casa, cara. Mas em fita ainda sai muito material, né? De muita banda lançando material em fita cassete. Eu acho que, não sei se aqui no Brasil tem algum selo só de cassete. Mas a gente tem um show gravado ao vivo, na turnê que a gente fez no ano passado, que vai sair em cassete agora em breve, hein? Vai sair pelo um selo italiano, deve sair algumas cópias lá. Deve estar quase pronto já o material. Inclusive tem outra fita cassete também, que é uma coletânea que o Terror participa, junto com a banda DL50 do Paraguai e mais banda da Argentina, né, meu? Chama Queimagorra da Argentina e o Agatox da Bélgica. Em relação a essas plataformas novas de streaming, tipo Spotify, essas coisas, vocês... Não só se vocês lançam, mas qual a opinião de vocês sobre isso? Também outra coisa que eu pergunto sempre, porque tem muita gente que acha que isso é ruim, que limita muito, que você acaba não indo procurar coisas que não estão no catálogo do Spotify, né? Cara, pela banda, falando aqui, pelo Terror Revolucionário, a gente é muito largado nesse lance virtual, assim, cara. A gente tem um Bandcamp, assim, bem vagabundo. A gente não tem nada, assim. O Jefferson mostrou outro dia alguma coisa no Spotify lá. Não sei se ele colocou, mas eu não sei se tem. E não sei se alguém da banda vai atrás disso pra colocar algum dia, cara. A gente é bem largado mesmo com o Instagram. O Facebook, então, a página posta muito pouco, assim. Então, esse lance virtual, assim, eu acho que divulga muito mesmo. Ao mesmo tempo também é muito descartável, né? A informação chega muito rápido e vai embora muito rápido também, né?
Mas a gente gosta do lance físico ainda, de lançar disco, CD ainda, se possível. Um vinil, se rolasse também, só tem os compactos mesmo, né? Cara, e eu particularmente, eu sou muito preso, essa nova tecnologia, pra mim, eu não consigo absorver, cara. Nova, velha, tá ligado? Eu não consigo dominar absolutamente nada dessas coisas de internet, tá ligado? A internet, computador, pra mim, é bem difícil, cara. É bem difícil mesmo. Então, tudo que tá na internet sobre o terror revolucionário, eu não coloquei nada, cara. Nenhuma vírgula. Não fui eu, cara. Eu acho que 99% dos vídeos, se tiver no YouTube, foi alguém que filmou e colocou lá, cara. Eu acho que a banda mesmo não colocou nada. Então, por sorte, assim, que amigos nossos que gravam, ou pessoas que foram no show, gravaram e colocam lá à disposição. E a gente fica muito grato por isso até, né? Por ter algum material lá. São poucos até, né? Poderia ter muito mais, mas a gente, por exemplo, não tem um clipe também. Cara, eu sou do tempo do curso de datilografia, tá ligado? Aquela ASDFG ali ainda, tá ligado? Então... esse Magrelo é bem avesso mesmo, né? Ele diz que a tecnologia está a serviço do caos, né? E ele não tem Facebook, não tem Instagram, a gente não sabe nem como é que funcionam essas ferramentas direito. Ele não faz, hein, meu? Há pouco tempo que ele adquiriu um celular e de vez em quando usa um e-mail. Quem não viciou, a recomendação é não vicia, porque depois não tem volta. Largar mais. É foda, né, meu? Puta, meu, com certeza. Vamos ouvir aí mais duas músicas da banda. Agora a gente vai ouvir Sai, Descubra e o Trio Viçosa. E aí a gente volta aí pra continuar a conversa. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente tá aqui com a banda Terror Revolucionário de Brasília. Até eu vou colocar que é banda Terror Revolucionário, porque vai que vem o Alexandre Frota aí, Escola Sem Partido, me prender a gente aí, né? E aí a gente também queria perguntar sobre a cena de Brasília lá. Só pela conversa que a gente teve quando vocês chegaram, deu pra ver que vocês são bastante engajados na cena, com zine, publicação de livro, falando sobre outras bandas. E aí a impressão que eu tenho é que a cena de Brasília é bastante forte, com bastante banda. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a cena atual lá, recomendassem as bandas que estão tocando lá e também um pouco histórico, assim, as primeiras bandas, que aqui de São Paulo tem meio que uma mística das primeiras bandas, né? Restos de Nada, Cólera. Queria saber se lá em Brasília tem isso também. Cara, olha só, em Brasília
esse lance de recomendar a banda é foda, porque a gente tem muito amigo, cara, de banda, assim, os caras que colam com a gente no show, que ajudam a gente a fazer os eventos. Então, a minha recomendação é que você vá a Brasília, fique lá um mês participando de vários shows e você vai curtir várias bandas muito fodas, assim, sabe? Como tem bandas fodas em todos os lugares do Brasil, né, cara? O Brasil, na verdade, é um grande celeiro de bandas, de bandas underground, metal, hardcore, punk e tal. Então, em Brasília não é muito diferente, cara. Então a gente tem uma cena muito pulsante, realmente, muitas bandas ativas, bandas que produzem o próprio show muitas vezes e tal, como é o caso do Terror também, que lá a gente tem um Terror Fest, que a gente convida várias bandas e produz esse festival há alguns anos, inclusive em fevereiro de 2019. Pela primeira vez vai ter uma banda de fora do Brasil tocando no Terror Fest, que é uma banda chamada Ased Bada, que é uma banda que fez uma ponte na tour que o Terror Revolucionário fez pelo Chile, né? Agora, voltando a Brasília, a gente pode aqui pontuar que várias pessoas de Brasília, de diferentes cidades satélites, que a gente chama de cidades satélites em Brasília, são pessoas bem ativas na cena. No caso de Braslândia, Ceilândia, Samambaia, tal, sempre tem algumas 3, 4, 5 pessoas que se destacam e movimentam a cena daquela cidade, né? E, infelizmente, temos poucos lugares abertos para shows undergrounds em Brasília. Se tivessem mais, talvez aparecessem mais bandas, né? A gente tem essa dificuldade em termos de espaço e também em termos de aluguel de equipamento, que pra gente é bem caro se fazer um show no DF, né? Muito caro. Então, a gente poderia ter mais facilidades, juntando mais bandas e tal, que tivesse equipamentos. Eu acho que a gente teria bem mais eventos, mas infelizmente as coisas em Brasília são mais burocráticas, assim, né? Então, em termos de organização, você tem que ter liberação de alguns órgãos, dependendo do show que você for fazer e tal. Então, acresce muito o valor para um evento no Distrito Federal, então. E as bandas mais clássicas lá? Porque eu fui recentemente lá para Brasília com a banda que eu toco, e a gente ficava tirando um sarro da galera lá do Sopão, do Mike, do Gilson, com Legião Urbana, essas coisas, falando, e aí, meu, que hora que vai rolar aí o Faroeste Caboclo? Aí os caras ficavam putos com a gente. Tem esse estigma mesmo, esse estereótipo, todo mundo vai pra lá achando que vai ver disso. E quem te conhece o Felipe Seabra, né? Conhece esses caras da Plebe Hood, né? Do Capital Inicial. Não, a gente nem vê esses caras, não, é muito difícil. A Plebe Hood toca muito em Brasília, principalmente em evento aberto, assim, tudo. Faz 2 shows por ano. Mas as bandas antigas, tem algumas nativas ainda, muitas bandas antigas. Tem o Distrito Federal, a ARD, são bandas dos anos 80 ainda, da primeira metade dos anos 80. O Alarme do Gama, que tem completando 30 anos esse ano de banda. As bandas que às vezes tocam pouco, saem pouco por ano, mas estão ali movimentando pouco, mas mantêm ativas durante todos esses anos aí, né? Beethoven também é uma banda muito antiga lá do Gama, né? Que eu acho que eles são mais conhecidos, eu acho que fora do Brasil do que na própria região deles ali no DF, né? Tem muitos discos lançados na Europa, fez uma turnê já também, tem um reconhecimento muito grande. E várias outras bandas assim, dos anos 90 que ainda estão nativas, como o DFC, que completou aí 25 anos de banda, os Maltrapilhos da Ceilândia, que tem desde 94 também, o Def Slunk do Felipe desde 1990 nativo até hoje também, nunca parou, né? Então a gente vê que tem um bocado de banda que ainda se movimenta no meio underground e que luta aí contra a maré há vários anos, né? E ainda insistem em manter uma banda na resistência. Vocês, quando a gente tá trocando ideia aqui em off, vocês deixaram um livro com a gente, eu esqueci o nome, é Mulheres da Cena? Mulheres do Rock. Mulheres do Rock, aí uma pergunta também direcionada mais pra Adriana, como que é a cena lá das minas, porque tem o Bulimia, né? E aí pelo livro deu pra ver que é bastante movimentada nessa questão também. Então, assim, eu sou feminista, assim, desde mais de 30 anos, né? Desde a minha adolescência. Então, eu sempre fui muito engajada nessa questão punk e mais ligada também ao punk feminista, né? E aí também lá em 93 eu montei a banda Caos Vitoriano e a gente fez um disco junto, mas mesmo, quer dizer, alguns anos depois,
Tocamos em alguns shows junto com Bulimia, que acho que mais ou menos 2000 foi quando a gente fez esse disco. E nesse período, assim a cena das mulheres nunca foi uma cena muito forte. Por quê? Porque, infelizmente, o underground, embora ele tenha toda essa questão que você vê assim uma questão libertária e tudo mais, mas a primeiro momento é um pouco hipócrita, porque eu falo como mulher, você entra na cena e aí você vê a galera libertária, mas você vê dentro da cena muitas atitudes muito machistas, e infelizmente muitas meninas acabam saindo por conta disso, né? Tanto na cena hardcore e punk como na metal, obviamente, mas na metal é mais forte isso ainda. Então eu acho assim que as mulheres não se sentem confortáveis dentro da cena. Hoje, felizmente, isso está melhorando um pouco, mas historicamente não. Historicamente sempre a cena das mulheres foi menor por conta disso. As mulheres não ficam confortáveis. Eu sei disso porque eu tenho contato com várias meninas que estavam na cena e saíram da cena, muitos porque desconfortáveis ali dentro da cena. Mas eu sempre falo, gente, se a gente tiver uma cabeça dessa, a gente não tinha ocupado nada, né? Nós mulheres não estaríamos aqui ocupando nenhum dos espaços aqui do mundo, enfim. Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, independente de quem está aí. A gente tem que mostrar como mulher, enfim, que a gente faz parte disso, que esse espaço é nosso também, né? Então, assim, voltando à cena, lá no final dos anos 80 tinha umas bandas bastante emblemáticas da cena metal, como Vulcana, como Valhalla, Death Metal, Flâmia. Valhalla é mais no iníciozinho dos anos 90 e Vulcana e Flâmia é mais ali no final dos anos 80. São bandas bastante emblemáticas, mas mais na cena ali metal, né? Na cena mais punk hardcore foi mais ali do início dos anos 90 e que ficou mais forte ainda no final dos anos 90. Então, e hoje, vamos já pular para hoje, né? Hoje eu já estou vendo bastante espaço, bastante bandas, bastante meninas organizando shows, meninas fazendo bandas, com zines, ajudando outras meninas, né? Então, assim, hoje, felizmente, a cena está muito mais forte do que aquilo que eu já tô, né? A gente está dentro desse rolê já faz muito tempo, já tem mais de 30 anos. Então, tem uma história toda aí. Hoje eu vejo que hoje essa realidade está bem mais favorável para as mulheres, né? E até porque os próprios homens, eles já estão visualizando isso, estão tendo mais consciência disso, e as atitudes estão sendo, enfim, as pessoas vão aprendendo, isso é muito normal, né? As pessoas vão aprendendo, tanto os homens quanto mulheres, e esse aprendizado, felizmente, está deixando a cena melhor para que nós todos tenhamos uma cena de diversidade, porque a cena é diversa, ou seja, todas as pessoas têm que ser bem-vindas, nenhuma pessoa pode se sentir desconfortável dentro da cena. E hoje eu vejo que essa cena está sim mais diversa, que as pessoas estão sim mais à vontade, para fazer coisas, para ajudar pessoas, para viajar, para uma série de coisas. É isso. Bom, então vamos ouvir aí mais duas músicas, na verdade, né? Que é Imagens da Morte e Máscaras. E aí a gente vai pro intervalo e volta aí com Terror Revolucionário para continuar trocando essa ideia. A todos os restantes, são lembrança das vítimas. Sua guerra que levou Flashbacks malditos, que levarão a sua essência. Sua essência.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estamos aqui com o Terror Revolucionário direto de Brasília aqui para trocar uma ideia com a gente aqui na Antena Zero. Continuando, eu vendo, vocês fizeram várias tours por aí, né? No Chile, na Europa, dentro do Brasil. Queria que vocês falassem como foram essas tours, como vocês fizeram para ir lá, se tem alguma que vocês estão já armando aí pelo futuro. Então, no ano passado, em 2017, rolou a nossa primeira oportunidade de fazer uma tour maior, assim, né? A gente, com 17 anos de banda, a gente nunca tinha feito uma quantidade grande de shows, assim, em sequência, né? No máximo, no final de semana, mini tour, 3 shows, 4 shows, no máximo. E a gente trabalhou durante um ano para montar essa turnê na Europa, né? Então foram feitos vários contatos, várias conversas, vários estudos na logística toda de como poderia acontecer a turnê. E a gente conseguiu realizar aí no final de julho para julho de 2017. Fizemos 14 shows por 9 países. E, pô, o resultado, assim, foi bem satisfatório. A gente gostou muito, assim, a experiência foi muito boa. Como banda, como pessoa e tudo, de vivenciar coisas diferentes que a gente nunca tinha passado em nossas vidas, assim. Até o convívio mesmo, humano, né? Como banda, como conviver com os integrantes, conviver com outras pessoas que a gente não conhecia, com outra língua, com outra cultura, né? Então foi muito legal isso tudo que a gente passou. A gente espera que podemos voltar aí futuramente, sei lá, daqui uns 2 anos, fazer uma turnê como a gente fez desse tipo, né? E logo que a gente chegou da Europa, a gente cogitou de fazer uma turnê aqui pela América do Sul. O Felipe tinha um contato com o pessoal do Chile, que ele fez uma viagem lá, conheceu o pessoal de uma banda lá. E a gente propôs um intercâmbio, né? A gente foi pra lá, pro Chile, em março, fizemos... a gente foi lá pra fazer 3 shows, infelizmente um caiu, fizemos 2 shows. Mas a gente conheceu o pessoal lá, a gente convidou eles pra ir ao Brasília ano que vem e vão tocar lá com a gente no Terror Fest em fevereiro de 2019, né? O show que a gente vai comemorar aí 20 anos da banda Terror Revolucionário. E no comecinho de fevereiro a gente tem uma mini tour marcada na Argentina também, 3 datas ali em Buenos Aires e região. E então essas foram nossas experiências com turnê, né? Depois de muito tempo com banda, assim. E a gente planeja, assim, fazer outras coisas, se rolar uma oportunidade. A gente quer fazer no México em agosto do ano que vem. É mais lance de a gente se organizar, porque por lá parece que já tá tudo ok já para os caras receberem a gente. E outro detalhe importante que é legal mencionar é que essa turnê da Europa foi toda construída pela ajuda de várias pessoas que outras bandas que foram para a Europa e tal, e passaram pra gente os contatos e tal, fizeram uma super ponte assim pra gente. E esse da Argentina que a gente vai fazer em fevereiro, inclusive, foi uma pessoa do Paraguai, que é o nosso amigo Fúnebre da banda DL50, ele que indicou essa pessoa da Argentina. Então, assim, foi muito coisa de uma amizade que rola no subterrâneo desse nosso universo que a gente tanto gosta, tanto habita, assim, né, meu? Que é o hardcore, punk, metal. Que acho que fora disso eu acredito. Eu não sei, como eu não vivi outros mundos, eu acho que a visão que eu tenho observando o mundo do subterrâneo é que se fosse um outro estilo de som, talvez esse companheirismo, essa amizade não proporcionaria essas realizações de turnês, de shows e tal. Entende? Então a gente fica muito grato a todos esses amigos, assim, pessoal de São Paulo, de vários estados do Brasil, que nos ajudaram nessa empreitada maluca de fazer esse rolê assim e tal. E tanto que a banda Expurgo de BH, de Minas, que é uma puta banda e tal, o Barbosa conseguiu passar alguns contatos que a gente já tinha conseguido pra nossa turnê, passou pra eles também. Deu certo, virou a turnê pra eles também na Europa. Inspirado assim. Na turnê que a gente fez no ano passado, os caras curtiram tanto o jeito que a gente fez, assim, o formato que a gente fez, que eles ficaram instigados a fazer também e foram pra lá, né? Tocaram até no Obscene Extreme esse ano. E parece que foi bem legal a turnê dos caras, né? E várias outras bandas também perguntaram pra gente como que era e tal. Acho que foi legal que a gente escreveu umas coisas, uns textos aí e tal. Acho que o pessoal se inspirou, achou legal as histórias e teve vontade de fazer uma viagem desse tipo com sua banda também, né? E quais são as diferenças que vocês viram assim nos lugares que vocês passaram? Diferença assim, sei lá, na Europa com o Brasil, ou mesmo do Chile,
com Brasília, Brasília com São Paulo, assim, tem muitas diferenças ou é muito parecido? Então, a estrutura que eles têm assim, para receber uma banda é muito grande, né? Já tem um lugar próprio assim para receber as pessoas. A gente ficou na casa do pessoal que estava produzindo show, ou em squat, ou em hostel, hotel, assim, tudo já tinha um esquema fácil, assim, já tinha equipamento, já tinha um lugar legal. Você chega lá, o pessoal te recebe com jantar, né? Já tem lá uma comida, é coisa assim que já estão muito acostumados já a receber bandas de fora. Eu acho que quase todo dia tem banda tocando lá de vários lugares do mundo aí. Então eles já têm um costume assim de receber assim as bandas, né? Mas a gente tocou em lugar afastado também, vários shows assim para poucas pessoas, mas que foram shows legais, assim, que a gente teve um contato legal com as pessoas depois. As pessoas vieram para conhecer a gente, para tentar conversar, para conhecer alguma coisa, para comprar um material, para comprar uma camiseta, um CD. Então a gente fez um contato muito bom, assim, com todos os lugares que a gente passou. E o lance do Chile. O Chile, os caras lá dessa banda Side Bada, eles têm uma casa lá que é tipo um QG, onde eles se encontram, tem um estúdio deles, eles ficam lá conversando e tal, recebe os amigos. E a gente ficou os 3 dias nessa casa deles, né? E eles já tinham equipamento também, um backline legal. Então eles montaram um show lá em Santiago e nos levaram para tocar em Valparaíso também, que eram uns 100 e poucos quilômetros próximo lá de Santiago. Então funcionava um pouco parecido com a Europa, assim, o esquema deles lá. Até os lugares também, parecia uma ocupação, assim. O primeiro lugar que a gente tocou era muito parecido com as ocupações que a gente tocou lá pela Europa, em alguns lugares, né? E tem questão de organização, vocês acham que a gente ainda tá bem atrás deles? Não que atrás, mas porque eu acho que é mais difícil mesmo. Por falta de espaço, falta de grana, de equipamento, né? Acho que é tudo muito caro ainda pra gente aqui, né? De ter um bom amplificador. A gente mesmo em Brasília, a gente não tem grandes equipamentos assim. Cada um tem o seu instrumento básico ali, os pratos, a bateria, o guitarra e o baixo. A gente não tem um carro para fazer uma turnê, né? Um furgão para carregar nossos equipamentos. É tudo bem na raça mesmo, assim. Então, eu acho que tem seu valor também, né? De fazer assim na raça, com muito esforço, né? Tem muito amor envolvido, né? Como é mais difícil se fazer, então acho que a gente valoriza muito isso também, né? Tem muito aquele lance que normalmente as bandas de fora vêm aqui, que a gente troca ideia, que gosta muito da cena do Brasil, porque tem esse negócio de fazer o do it yourself aqui, pesado. É diferente, os caras sentem aqui na unha mesmo o negócio, o calor, né? Tinha show em caminhão aqui numa quebrada aqui em São Paulo, a galera fazia show em cima de um caminhão com sulfite, com frase do anarquista, assim. E aí, esse show em caminhão eu já fiz isso em 1990, 89, em Taguatinga. A gente fez vários shows em caminhão. Inclusive, teve um show, foi engraçado, porque a gente tinha alugado o caminhão por um certo período. Só que como o show atrasou e tal, o cara do caminhão queria ir embora ligando o caminhão e a banda tocando no palco. E disse, pera aí, mais um pouquinho aí e tal, né? E a banda tocou meio que da correria, a última banda lá. Mas foi até o final, o caminhão, o cara aguentou lá. Apesar do motor ligado, ele esperou até o final do show, cara. Bom, vamos ouvir aí mais 2 músicas do Terror Revolucionário. Agora é As Mãos do Poder e Felicidade Fugaz. Eu de
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje aqui com o Terror Revolucionário de Brasília, trocando uma ideia. Agora foi, eu já entrei 3 vezes errado aqui no programa, agora vai. Falando um pouco sobre a conjuntura aí política do Brasil, a gente tá num momento bem estranho, né? Um Bolsonaro entrando no poder e esses ministros malucos que ele tá colocando aí. Agora, recentemente, teve o chanceler, que é um cara indicado pelo Olavo de Carvalho. Então, várias coisas que a gente estava falando agora aqui que a gente avançou, né, em relação aos direitos civis, né, das mulheres, LGBT. Tem esse perigo aí de retornar. Eu sou um pouco otimista, eu acho que quando a gente avança, os caras vão querer brecar, né? Então, se eles estão nessa onda é porque a gente avançou bastante. E eu queria que vocês que estão em Brasília, lá no olho do furacão, falassem pra gente como que tá lá, como que vocês estão pensando nisso. Cara, eu também vejo com muita preocupação essa chegada do novo ano com esse presidente maluco, né, cara? Do jeito que seus assessores, talvez piores do que ele, acredito, né? Muitos dos assessores, inclusive os 2 filhos, né, cara? Que eu acho que a intenção da família Bolsonaro é se manter o que eles tanto criticaram, né? O PSDB tantos anos no poder, PT tantos anos no poder. Eu acho que ele quer fazer a mesma coisa com a família Bolsonaro, né? Esse lance dele querer brecar a reeleição e tal, é porque o Bolsonaro, pai, pode sair, mas passar o bastão pro filho e assim pro outro filho sucessivamente, né, depois. Então, eu acho que o Brasil passará por uns 20 anos muito preocupantes e perigosos, assim. E como você disse mesmo, um retrocesso intelectual gigantesco, né, cara? Muitas vezes eu parava e falava assim, cara, será que eu que tô errado, velho, que todo mundo tá certo e eu tô ficando louco, bicho, né? Porque o Brasil tá vivendo uma era muito perigosa de extremos, né? Então eu tenho bastante receio do que virá pra frente, mas acho que a gente tem que bater de frente, né, cara? A gente não pode abaixar a cabeça e aceitar, né, cara? Afinal de contas, a liberdade que nós temos hoje de expressão, a gente não pode perder com medo de um lunático que chegou ao poder, né? Com apoio da tecnologia, né, meu? Nada mais colocou ele do que a tecnologia, por isso que a tecnologia é serviço do caos mais do que nunca, pelo menos no Brasil, Estados Unidos também teve um problema parecido e tá tendo um problema parecido com o Bolsonaro, né, meu? Só o terror revolucionário salva, né? E aí também quem fez maior resistência aí nesse período a essa ascensão de direita foram as mulheres, né? Aí eu queria que a Adriana falasse um pouco sobre isso, como que ela vê essa movimentação, porque é o que a gente estava falando aqui, né? Se todo mundo, se a gente não começar a pensar que se os homens e quem é hétero não começar a pensar que os LGBTs e as mulheres estão todo mundo junto e a gente não se juntar de fato respeitando, a gente tá ferrado porque os caras vêm pra dominar, né? Daí queria saber como que você enxerga isso, essa movimentação das mulheres contra o fascismo nessa linha de frente, como foi lá em Brasília, como tem sido no underground. Sim, eu participei diretamente no movimento das mulheres, né, contra essa pessoa. Mas infelizmente não foi o suficiente, porque eu acho que assim, não sei o que está havendo, as pessoas meio que ficaram cegas com essas eleições. Não somente mulheres serão as mais afetadas, como também os próprios trabalhadores aí. Claramente, quando ele diz que vai acabar com o Ministério do Trabalho, claramente os trabalhadores vão perder uma série de direitos, vão perder, enfim, fazendas aí, a bancada ruralista vai ser totalmente favorável a isso, porque as suas fazendas não vão ser mais fiscalizadas, ou seja, que vários políticos que estão ali nessa bancada ruralista são justamente donos de fazendas onde detêm o trabalho escravo. Então, esses trabalhadores, e enfim, todos os trabalhadores aí, a grande maioria dos trabalhadores do nosso país serão prejudicados. Carteiras de trabalho verde e amarela sem CLT, uma proposta que ele quer colocar ano que vem, né, coisa mais absurda do mundo. E então, para nós mulheres, a partir do momento que uma pessoa fala para uma mulher que, olha, você tem que ganhar menos do que um cara pelo motivo de ser mulher, ou então não te contrataria por ser mulher. Então, eu acho que 100% das mulheres aqui do Brasil
teriam que votar contra essa pessoa. Por isso que eu digo da questão da cegueira, né? Falo isso também quando se trata da questão dos homossexuais, a mesma história, e negros também. Claramente ele também teve várias falas infelizes referente a todas as minorias, as questões indígenas também. Então, assim, é triste, mas ao mesmo tempo essa resistência aumentou, né? Ao mesmo tempo, ao invés da gente desistir, pelo contrário, a gente resistiu. E a gente vai continuar resistindo isso aí. E a gente tem que resistir justamente para brecar essas... Não é só questionar, né? Mas para brecar essas posições, essas atitudes que ele vai ter a partir do ano que vem, né? Porque as classes mais desfavoráveis serão as mais sofridas, porque ele vai governar para rico, para empresário. Isso é muito claro. Os médicos cubanos já todos voltaram e já tem esse problema, né? 24 milhões de pessoas que vão ser desassistidas, né? Que os médicos cubanos estavam fazendo o trabalho, então já começou na saúde terra arrasada, né? Exatamente. A classe pobre enfim, é a que mais vai sofrer, né? Trabalhadora, pobre é a que mais vai sofrer com esse governo. E também teve assim vários retrocessos. Essa história dele falar uma coisa e depois voltar atrás. Aí é como assim, o que ele queria falar e queria fazer, ele já fez. Ele já falou, já tentou colocar em prática, não conseguiu porque teve muita gente que foi contra o que ele disse e tal, ele sempre querendo voltar atrás, contornar a situação. Porém, o fato de escolher uma ministra da Agricultura, que é da bancada do boi, a musa do veneno, né? Vai ser voltar a beber, você vai beber veneno, né, cara? E as pessoas não conseguem enxergar isso, porque o Brasil tá dando um retrocesso tão gigante nesse quesito do agrotóxico, que acho que as pessoas, mesmo quem é o grande empresário que vai se beneficiar primeiramente com isso, ele vai morrer, o filho dele vai morrer de câncer daqui 10, 15 anos por conta do produto que ele colocou na comida, no prato do cidadão brasileiro, né, cara? Então, acho que muitas das atitudes tomadas por Bolsonaro e seu cambada de puxa-saco lá, são atitudes pensando unicamente no capital. Então, esse lance de endeusar o Deus mercado é muito perigoso, não só para o Brasil, mas como para qualquer outro país no universo, né, cara? Então vamos aí ouvir mais duas músicas do Terror Revolucionário, Cidades em Fogo e Geração Shopping Center, e a gente volta aí para trocar ideia. Cidades em fogo,
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, hoje com o Terror Revolucionário. E voltamos aqui para se despedir aí da banda. Queria agradecer bastante. Vocês aí vieram lá de Brasília, lá de longe, colaram aqui para trocar ideia logo depois de um rolezão de avião. E agradecer e deixar o espaço aí para vocês falarem o que vocês quiserem, deixar contato e mensagens e tudo mais. Pô, cara, eu vou agradecer aqui em nome da banda, assim, pô, pra gente valeu pra caralho estar aqui, sacou? Pra gente é importante registrar as nossas ideias, pô, e agradecer por ter tocado nosso som aí pro pessoal. E, cara, convidar todos vocês pra dar um rolê lá pelo DF, né? Conhecer a cena, conhecer as bandas. Tá rolando muito show, muito evento em Brasília interessante e tal. E, cara, pedir pra que vocês não desistam, cara, dessa luta, né, cara, contra o nazismo, contra o fascismo. A gente tem que ser mais forte que tudo isso aí, cara, entendeu? E o Barbosa vai passar os contatos da banda aqui, que eu não lembro de porra nenhuma desses contatos, tá ligado? A gente tem só uma página, que é a nossa página oficial lá no Facebook, Terror Revolucionário. Lá é o nosso, acho que o melhor canal de contato aí. Obrigado pela oportunidade aí, o programa Desobediência Sonora e o canal aqui, a rádio Antena Zero. Obrigado, valeu Chiclé, valeu Suna, valeu pela oportunidade. Abração, gente. Sim, é mesmo você repetitiva. Muito obrigada aí pela oportunidade e estaremos lá em Brasília recebendo vocês. Fiquem à vontade, tá? Obrigada aí vocês dois. Aí, moçada, valeu o contato aí, valeu o espaço, as entrevistas. E o Terror Revolucionário segue no Instagram, @Terror Revolucionário, Facebook Terror Revolucionário. E é nóis, tamo junto, valeu, obrigado. Sim, o fascismo nunca, a resistência sempre, tamo junto aí. Para quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas na antenazero.com. E quem por acaso não conseguir ouvir no dia, a gente coloca todos os programas no Mixcloud da rádio, que é da Antena Zero. Tem toda a programação com programas de metal, de punk, de todas várias vertentes do rock. É só acessar lá no Mixcloud e procurar Antena Zero. E quem quiser conhecer mais o trampo do Desobediência Sonora, que tem vários podcasts e várias coisas, é entrar no nosso site desobedienciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima.